Olá, vocês estão no PharmaCast. Esse é o podcast que traz novidades do mundo farmacêutico. Está aqui comigo, nesse momento especial, a doutora Maísa Boaventura e também a nossa pesquisadora, a doutora Milena Lopes. E a gente vai estar trazendo uma super novidade hoje, que é trazendo informações de um fármaco esse que já existe há tanto tempo, mas infelizmente é um sonho de quem faz o uso, porque existem pessoas que fazem o uso contínuo desse fármaco e até então não existe na forma farmacêutica em cápsula, em comprimido. E falando de fórmulas farmacêuticas, a gente sabe, né, Maísa, que existem várias formas farmacêuticas. E a principal, uma das principais maneiras dessas fórmulas farmacêuticas é conduzir o princípio ativo até o organismo, né, do paciente. E falando desse fármaco, hoje que a gente vai estar trazendo, a nossa colega a doutora Milena vai estar passando para vocês, mas antes eu quero passar aqui para a nossa colega Maísa Boaventura. Gente, essa seria uma inovação, né? Bezetacil em cápsulas. Você acabou estragando a surpresa, mas tudo bem. Vamos lá. Doutora Milena, por favor. Ela, como essa Maísa, ela já acelerou, né? Mole aí, né? Mas aí, vamos lá. A palavra está com a senhora aí. Bom, gente. Olá, pessoal. Eu me chamo Milena e eu e a minha equipe, a gente fez uma escolha mais sucinta de qual fármaco a gente poderia escolher que estivesse no mercado, mas que ainda não tivesse ainda uma forma farmacêutica para que pudesse ser administrado também, mas o menos indolor possível. E nisso a gente escolheu o benzilpenicilina G benzatina, como a gente conhece, que é o chamado Bezetacil. A famosa Bezetacil. Exatamente, um antibiótico que faz parte das penicilinas. E ele é apresentado em formato de ampola, como 6.000 UIs e 1.200.000 UIs. Só que a gente vai lá e pensa um pouquinho. Quando o paciente chega em um hospital, ou então chega em uma farmácia e pede um Bezetacil já com sua retenção de receita, ele a princípio vai logo pensar, isso aqui dói. Os sintomas que eu sinto a longo prazo dói. Mas eu sei que isso aqui é necessário. Será que não teria outra forma para que eu pudesse tomar esse fármaco sem sentir tantos sintomas assim? Então, por isso que eu e a minha equipe, a gente pensou em uma forma mais minuciosa, que foi, como a própria Maísa já adiantou para a gente, foi o Bezetacil em formato de cápsula. Mas a gente sabe que existe dois tipos de cápsula, a cápsula líquida e a cápsula em formato sólido. Então, a gente pensou assim, o Bezetacil ele é bastante sensível antes de chegar no organismo, por isso que, a princípio, na sua forma original, quando é aplicado em intramuscular, que é o mais adequado do que intravenosa, a gente sabe que a intravenosa ela dá uma parada cardíaca. Por isso que é melhor na intramuscular, porque o próprio músculo ele já se encarrega disso de levar diretamente para o organismo, de acordo com o tratamento e o sintoma e a infecção que o paciente apresenta. Então, essa inovação que a gente está trazendo é tanto para poder facilitar o seu uso, e de preferência de solução oral, né, que é a via oral, para estar fazendo esse uso, e também para que possa também, tanto os médicos quanto os farmacêuticos, as pessoas que estarão orientando, dando essa atenção mais especial ao paciente, for fazer a sua receita, já logo prescrever ali certinho, não precisa ali de um profissional para que pudesse aplicar. E também a gente levou em consideração os sintomas. A gente fez pesquisa com vários pacientes que fazem uso da benzopenicilina e que relatam que sentem bastante dor. Muita dor, não só 1 ou 2 dias, mas 3, 4, 5. E tem eles que vão até longo prazo. Certo. Então, foi por isso que vocês escolheram esse fármaco. Exatamente. Né? Então, a princípio, ele é bastante complexo, né? E até hoje alguém nunca apresentou uma novidade relacionada a ele. Então, me diga aí,
Por que a escolha dele? Como eu já disse anteriormente, até então não tinha essa forma farmacêutica por justamente ele ser um fármaco extremamente sensível. Sim. E aí a gente pensou, por que não poderia ser em comprimido? Justamente pela sensibilidade dele. Ele poderia se dissolver antes de chegar no suco gástrico, que tem o pH de 2,0, e já se dissolver antes e não fazer efeito nenhum no organismo do indivíduo. Então, por isso que a gente levou em consideração a resistência. Falando do componente, né, da fórmula da bezetacil, a senhora pode descrever mais, né, quais são os componentes, né, para que serve, né, essa fórmula? Bom, até então a gente ainda tá com os estudos ainda faltam alguns anos para que possa se concretizar, que não achamos, a gente ainda está procurando qual a densidade do fármaco que será incluída na cápsula de número 3, de gastroresistência. E aí fizemos alguns cálculos, enfim, e aí também colocamos alguns recipientes, como por exemplo o talco, estearato de magnésio, a cross-camelose sódica e o acetato de celulose, ou seja, um diluente, um lubrificante, um desintegrante e um revestimento entérico gastroresistente. Ou seja, esses dois últimos aqui, a cross-camelose sódica e o acetato de celulose, eles que vão ser encarregados de segurar esse fármaco até chegar no suco gástrico, para que quando ele se dissolva, ele vá se dissolvendo e ele não perca a sua ação farmacêutica, para que chegue diretamente na corrente sanguínea e faça o seu efeito desejado. Certo, Milena. Vem cá, me diga outra coisa. E como escolheram qual seria a melhor forma, né, do armazenamento desse fármaco, sem que ele perca, né, a sua ação no organismo? Bom, a gente pensou em colocar em uma conservação, em um armazenamento, não só para a produção, mas também para orientar o paciente. Em temperatura ambiente de 15 a 30 graus, eu indicaria ele estar dentro de um armário, ele evitar ter essa exposição à luz, porque como a gente sabe, desde o processo de criação até o transporte, o fármaco ele pode sofrer alterações. E essas alterações, elas podem ocasionar em perder a sua ação, quando o paciente for utilizar, ou então até mesmo chegar a óbito. Por isso que tem que ter esse controle mais específico, mais regrado, baseado na resolução do 318 do ano de 2019, que é a mais recente, que a gente utilizou, como parâmetro para poder fazer essa estabilidade, o armazenamento, o que a gente poderia fazer mais regrado em relação a essa cápsula gastroresistente. Tanto para quem vai estar produzindo, tanto para o paciente que vai estar consumindo, para que tenha a maior eficácia possível. A gente sabe de todo o processo, né, que acontece em uma pesquisa como essa, de suma importância, e eu acredito que a senhora tem conduzido aí, trazido essas informações, mas traz mais esclarecimento para a gente desse processo de como foi produzido. A produção, como eu já disse, a gente se baseou nessa resolução. Porém, a gente levou em conta os métodos analíticos de indicativo de estabilidade. E nisso a gente vai avaliou os estudos de impureza, de pureza também, a estabilidade acelerada a longo prazo, também os controles internos e externos de qualidade, porque assim como funciona em uma farmácia de manipulação, em um hospital, da mesma forma vai estar funcionando para a indústria farmacêutica na hora de fabricar esse fármaco. A gente também analisou embalagens de multidose, como eu disse anteriormente, 2 cápsulas, 6 cápsulas, para cada tipo de dosagem e necessidade do paciente, de acordo com o que o médico indicar a ele. A gente também se baseou nos requisitos baseados pelo IFA, que é mais um acréscimo para poder ter esse controle de qualidade, de estabilidade do fármaco. E também tem a questão do fotoestabilizante, a validade, o lote, como ele vai proceder desde a sua produção até chegar nas mãos do paciente, como ele deve ser armazenado.
E também o seu processo de degradação, avaliação de lotes alterados e inalterados. A gente pega uma parte que é a matéria-prima, faz esse estudo para ver se vai ter algum tipo de alteração. E a gente vai seguindo, mas sempre tem relatórios diários, para que ele não ocorra essa desintegração, então essa alteração antes de ser consumido pelo próprio paciente. Certo. Como vocês chegaram, né, num parecer de estabilidade desse fármaco? Bom, o parecer de estabilidade do fármaco, a gente primeiro se baseou também no acompanhamento, a duração, a umidade que vai estar sendo levada em consideração as análises feitas pelo IFA, e também é de acordo com seus princípios ativos, processo de degradação, desintegração do fármaco da forma correta, para que o organismo possa absorver o máximo possível. E também um relatório de estudo da estabilidade do IFA, que a gente analisou o número de lote, validade, que é bastante importante, porque digamos que um paciente veja ali um bezetacil. Se ele se altera antes da validade, ele tem um parecer, ele tem um respaldo para chegar e falar assim, isso aqui pode me fazer mal, então isso aqui me fez mal porque a data de validade está ali constando que o fármaco ele pode ser usado até aquela data, mas ele se alterou antes, então já tem um parecer. A gente também levou em relação ao início do estudo, primeiro fez uma análise geral com pacientes que já faziam uso do bezetacil, para depois a gente trazer essa nova forma farmacêutica. E também especificações de estabilidade, como eu já tinha dito, frequência dos testes, a gente faz testes diários, testes semanais, de como esse fármaco se comporta, também fazemos simulações do organismo humano, que como a gente já está avançando bastante, de como funcionaria esse fármaco, e também avaliação estatística dos resultados deste fármaco. Muito, muito legal, muito show, muito top, Sim. né? E pelo que eu percebi, a gente deu uma pesquisadazinha, a gente viu também que vocês avançaram nessa pesquisa e já tem aí um rótulo, já tem uma embalagem pré-pronta. Fala um pouco para a gente, né? E se já tem como mostrar, né? Bom, a princípio ela ainda está em produção, mas a gente pode estar mostrando um pouquinho para vocês. A de 600 mil I, ela está na embalagem azul, tem a modalidade de 2 e 6 cápsulas, justamente para quando chegar a retenção de receita do paciente, o próprio farmacêutico que for dispensar, ou então o hospital, enfim, que for fazer a dispensação desse uso, já saiba qual é o tipo de tratamento que o paciente vai estar passando por aquele momento e qual é a finalidade. A gente também fez a da 1.200.000 Is na cor branca, para também justamente facilitar na hora da comercialização. Porque já aconteceu muito de ter medicamentos parecidos e não observar lá a embalagem, ter o nome e não observar, tipo, quantas cápsulas vem, qual é a dosagem, e acabar vendendo errado e o paciente acabar ingerindo achando que é aquele fármaco e na verdade não é. E ajudaria bastante, né? Porque, tipo, um seria de uma cor e outro de outra. Isso. Um azul e outro branco. Exatamente. Maravilha. Legal. Então, esse é o PharmaCast que você está acompanhando e foi uma satisfação estar batendo esse papo aqui com vocês, trazendo essa novidade. E falando de novidade, quem vai gostar muito, a gente tem um depoimento de uma paciente que faz uso, e desde muito jovem ainda, e ela faz uso contínuo da bezetacil, e vocês vão estar assistindo aí o depoimento de Adriana, e certamente ela vai, assim, festejar quando esse fármaco estiver disponível para o uso de todos os pacientes e de toda a comunidade. Olá, pessoal! Me chamo Adriana, estou aqui para mostrar um pouquinho a vocês, falar um pouco, na verdade, da minha rotina com o uso da bezetacil, né? Então, eu faço uso da bezetacil desde os meus 16 anos, foi quando eu descobri que eu tive uma febre reumática. Então, o que acontece? O médico passou, né, para mim ficar usando, para mim ter o uso contínuo da bezetacil, de 21 em 21 dias. Foi aí, então, que depois de muitos anos, né, 5 anos atrás, eu tive que fazer uma cirurgia
com urgência, como vocês podem ver, né? Eu troquei as 2 válvulas, né, lá no Hospital Português, em Salvador. E aí, então, depois da cirurgia, o médico, de 21 dias, de 21 em 21 dias, eu passei a fazer uso da bezetacil, de 28 em 28 dias. E toda vez que eu vou no posto, né, numa policlínica para fazer o uso, para tomar, o que é que acontece? Eu chego já com cara de triste, as meninas já me conhecem. Eu sempre falo, comento, brinco, gente, por que não inventa a cápsula, né? Por que não bota, não faz uma mudança? Cadê a medicina e tal? As meninas dão risada, né? Dão risada, ri e pede para mim ter calma, né? Então já pensou? Bezetacil em cápsula, meu Deus do céu. O mal-estar que eu sinto por 3 dias, meu corpo só pede cama, iria me ajudar bastante, né? Porque é muito doloroso. Só quem toma, só quem faz o uso, sabe como é, né? Difícil, dói, a gente fica com o corpo mole. E então é um pouquinho complicado. Muito obrigado. Esse é o PharmaCast.